Filipenses capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto, aliás, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Eu peço hoje ajuda para falar com clareza, para poder expressar aquilo que recebi de Ti e para poder desembrulhar essas passagens de maneira que o Espírito Santo possa nos falar com clareza a respeito da nossa vida, para que a palavra de Deus seja como um espelho que nos mostre aquilo que precisa ser trabalhado, como também uma luz que revele aquelas coisas que são ocultas até para nós mesmos, pois não nos enxergamos sempre de maneira clara, de maneira lúcida. Então que isto seja um ensejo para o autoexame, para o crescimento, para a correção e para uma dependência maior de Ti. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Dentre todas as cartas de Paulo, talvez esta seja a mais positiva, a menos corretiva, pois trata-se de uma igreja que estava bem, estava com saúde, uma igreja crescendo na graça de Deus, uma igreja generosa, e não há, assim, digamos, destaques de broncas do apóstolo Paulo, como no caso de outros, como Gálatas e Coríntios, que realmente tinha problemas sérios. Mas são palavras de um pastor para o seu rebanho, palavras que aparentemente ele já tinha falado antes. E ele diz: escrevo-lhe de novo as mesmas coisas, que não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. E isto levanta a primeira questão, que é importante. Uma igreja saudável não precisa viver sempre dependendo de novidades. Muitas vezes nós precisamos voltar às bases, voltar a coisas antigas,
até para nos firmarmos nas antigas lições que Deus já nos ensinou, que nos oferece mais segurança, pois a fé cristã não é apenas uma cartilha daquilo que sabemos, mas é um processo pelo qual nós trazemos à nossa memória ativa aquelas coisas que norteiam a nossa vida e que promovem saúde para os nossos ossos, promovem paz para o nosso espírito e nos ajudam a viver de maneira cristã neste mundo tão confuso e que vive mudando. Por isso, e nós temos esse compromisso aqui, de voltar, de não procurar ser criativos demais, de não tentar ser uma igreja de 1000 novidades. Você certamente sempre ouvirá coisas que de repente você nunca aprendeu, porque há muito para aprender na palavra de Deus, mas somos uma igreja que procura sempre voltar às bases, e hoje nós vamos voltar a uma destas bases, algo que é importante. Na nossa vida cristã, nós enfrentamos, uma vez que nós vivemos neste mundo hostil, num mundo confuso, num mundo que vive a tentar contra a nossa fé, nós precisamos entender que todo cristão na sua jornada cristã corre um perigo de perder o seu equilíbrio, pelo menos no que diz respeito a esta passagem, de uma de duas maneiras, ou por uma certa liberalidade no nosso comportamento, na nossa vida, onde deixamos o mundo entrar, fazendo com que nós não sejamos obedientes a Cristo, fazendo com que a nossa vida espiritual se torne inútil, se torne neutralizada, se torne vã. Estou falando de mundanismo, aquela atitude de nada a ver, não, o que eu faço não tem nada a ver com a minha espiritualidade, porque minha espiritualidade é o que eu creio apenas. Não, a nossa espiritualidade tem consequências para a nossa vida. Importa como nós vivemos a nossa vida, importa como nós gastemos o nosso tempo, importa como nós criamos os nossos filhos, importa, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. É importante que o cristão seja um cristão honesto, que seja um cristão responsável, que seja um cristão que ama, no caso do marido, amar a sua esposa, da esposa, honrar o seu marido. O cristão é um ser que reflete na sua vida, no seu dia a dia, o caráter de Cristo e os ensinamentos da palavra de Deus. E um dos perigos é de nós não levarmos a sério o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa vida prática, da nossa vida diária, da nossa vida familiar ou do nosso ambiente de trabalho, e acabamos vivendo assim como o mundo vive. E quem é amigo do mundo, a palavra de Deus é muito clara, quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Não há espaço para um cristão mundano no reino de Deus, não existe isto. Isso é um oxímoro, é uma contradição de termos. Ser um cristão mundano, não existe isto. Ou você é um falso cristão que trata a fé apenas como uma espécie de apêndice religioso à sua vida, você trata a fé como uma espécie de entretenimento esotérico, ou você leva a sério a sua fé e você vive a sua fé 24 horas por dia. Ser crente não é algo que você faz apenas domingo de manhã, é algo que você faz terça à tarde, quinta à noite, sábado de madrugada, é algo que você faz 24 horas por dia, que você é 24 horas por dia. Como diz o Abraham Kuyper, Deus é dono de cada centímetro quadrado da nossa vida. Ele é o Senhor de tudo ou Ele não é o Senhor? Então, um dos perigos da vida cristã é de nós tentarmos ser cristãos normais, ou seja, não vamos ser muito pesados, não vamos ser muito pedantes, não vamos ser muito radicais. Então vamos pegar leve, porque afinal de contas Deus sabe que eu sou pecador, e a gente dá aquela piscada, aquela tapinha nas costas, dizendo, Ele sabe que eu tenho minhas falhas, mas afinal de contas Deus é Pai. Não, Deus é Pai, mas Ele também disciplina, Ele nos chama à responsabilidade. Agora, paradoxalmente, o outro perigo, e tão grande quanto o primeiro, é o legalismo.
legalismo também é um perigo. E essa passagem trata exatamente de legalismo. E você diz assim, mas eu não me sinto legalista. Mas talvez você se surpreenda ao descobrir hoje que você também pode ser, sem realmente ter prestado atenção, você pode também cair para o legalismo, mesmo que você não enxergue isso de primeira. De repente, todos nós somos capazes de sermos legalistas. Então, essa palavra é importante, essa palavra é urgente, esta palavra é para você. Diga para o seu vizinho agora, esta palavra é para você também. Qual foi o problema em Filipe? Qual é o problema? Ele começa com uma advertência sobre os cães. E é uma palavra pesada que ele usa aqui. Cachorrões, é isso, cães mesmo. E é uma palavra, inclusive, que leva assim, não estamos falando de cachorros de estimação. Ele está falando de cachorros párias, cachorros de rapina, cachorros que viviam pelos becos se alimentando de lixo, de imundícia. O termo aqui é muito pesado. O termo fala de pessoas que são indignas das coisas santas, pessoas que se alimentam de podridão. Ele diz, cuidado com essas pessoas. E ele está falando de quem? Quem são as pessoas de quem nós temos que ter cuidado? E pasmem, ele está se referindo a mestres religiosos. Uau, é forte isso. É forte isso. Pecados de liderança são mais graves? Sim. Sim, são mais graves. Há 2 pesos e 2 medidas? Sim. A responsabilidade de quem se propõe a ensinar a palavra de Deus é maior. É sim, é sim. Por isso que Paulo disse, não sejam muitos de vós mestres, porque serão julgados mais duramente. Então, a sua condenação a um líder que desvirtua o rebanho é muito maior do que alguém que se acha em pecado e que pode ser restaurado. Aqui ele está falando literalmente de pessoas que estavam se alimentando de coisas indignas. Eles se elevavam acima dos outros e nesse caso eles eram judaizantes. O judaizante era aquele que dizia aos cristãos que para ser um bom cristão, primeiro eles tinham que voltar a ser judeus. Onde Paulo pregava, ele chegava numa cidade, e o primeiro lugar que ele visitava para pregar o evangelho era na sinagoga. Então, os primeiros convertidos, costumeiramente, eram judeus, os judeus que se achavam na diáspora do mundo antigo, porque quando as 10 tribos do norte foram levados pela Síria, eles não voltaram para a terra da Palestina, eles ficaram espalhados entre os povos e fizeram colônias judaicas, hebraicas. Então, havia sinagogas espalhadas pelo Velho Mundo e também em Filipe. E Paulo, ao visitar uma nova cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. E de lá ele pregava a fé em Cristo Jesus. E depois dele plantar uma igreja, ele seguia para a nova cidade e vinha pessoas de Jerusalém dizendo, olhe, para vocês serem bons cristãos, primeiro vocês precisam ser judeus, ou seja, vocês têm que voltar a praticar o que os judeus praticam debaixo da lei de Moisés, respeitando o sábado, observando o sábado, observando as leis alimentícias, não comendo carne de porco, crustáceos ou certos animais que eram considerados impuros, e precisam se circuncidar. Tanto que eles se chamavam a circuncisão. Eles pregavam em nome da circuncisão. Aqueles que eram separados para Deus. Eles diziam, vocês precisam, para ser de Deus, vocês precisam ser da circuncisão. Vocês precisam obter a aprovação de Deus por observarem a lei de Moisés.
E eles se gloriavam nisto, eles se achavam os tais, eles se diziam mais santos que os demais e conclamavam outras pessoas a novamente tomar sobre si o jugo da lei mosaica, dizendo que para ser cristão primeiro você tem que ser judeu. Então eles se gloriavam, dizendo: olha, nós somos, sejam como nós somos retos, nós somos circuncidados, nós observamos todas as leis e vocês precisam fazer a mesma coisa. Eles se achavam mais consagrados, eles se achavam mais santos e santificados. Bom, Paulo, por sua vez, diz: olha, cuidado com esses, eles são cachorrões, são cães. Mas ele diz: olha, não seja por isso, se é para ter confiança, eu tenho mais razão para ter confiança em mim do que eles. E o que ele diz? Então, versículo 6, ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele batia sua própria ficha, seu próprio histórico, dava de 10 em todos esses. Ele dizia: eu sou fariseu. Gente, os fariseus, hoje em dia chamar alguém de fariseu é até palavrão, né? Mas naquela época não. Os fariseus eram os guardiões da fé hebraica e foram eles que defenderam Israel contra a invasão de filosofia grega durante os 300 anos que antecederam Cristo. E eles eram considerados heróis da fé, pessoas assim de altíssima estima, pessoas com um conceito entre o povo de Israel. Então dizer que era fariseu, hoje em dia fariseu, por causa do texto neotestamentário, fariseu para nós é coisa ruim. Mas naquela época, quando ele dizia: eu sou fariseu, primeiro que eram homens de negócios, eles não eram sacerdotes como eram os saduceus e outros. Eles eram homens de negócios, mas eram homens extremamente piedosos, mas de uma piedade tão exagerada que eles tomavam um certo orgulho da sua piedade. Então, Paulo batia nos judaizantes em termos de mérito pessoal. Ele era mais do que eles. E ele disse: circuncidado ao 8º dia. Quer dizer que ele nasceu numa família judaica, porque era a lei que toda criança masculina, do sexo masculino, devia ser circuncidado no 8º dia. Ele era da tribo de Benjamim, a tribo querida de Israel, porque Benjamim foi a única tribo que ficou com Judá. Quando voltaram da Babilônia, das 2 tribos que permaneceram foram a tribo de Judá e de Benjamim. E era o caçula dos 12, né? Benjamim era assim, inclusive a tribo do primeiro rei de Israel, de Saul. E irrepreensível, ou seja, ele foi um fariseu impecável. Não que ele não tivesse pecado, depois ele se disse: eu sou rei dos pecadores, né? Mas como fariseu, ele se mostrou zeloso pela lei judaica. E a sua justiça farisaica o levou até a perseguir a igreja. Antes de entender de quem se tratava, ele perseguiu a própria igreja. Mas ele disse em versículo 9, o quê? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Imagina o choque. Pense bem, um homem que dedicou sua vida inteira à lei de Deus e ao Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que tirou o povo escolhido do Egito, trouxe até uma boa terra, guiou-os durante 40 anos pelo deserto. Ele serviu a esse Deus, ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e por zelo a este Deus, segundo a lei, ele perseguiu
a igreja. Imagina o choque que ele levou ao cair na estrada a caminho de Damasco, procurando perseguir a igreja, e ouvir a voz de Deus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E descobrir que toda a sua vida dedicada ao serviço de Deus, segundo a lei, levou ele a perseguir quem? O próprio Filho de Deus. Imagina o choque de descobrir que os preceitos sobre os quais ele tinha construído toda uma vida e toda uma carreira, de repente, eram equivocadas. Ao ponto de Jesus dizer: por que me persegues? Diz: quem és tu? Eu sou Jesus. Imagina o que isso fez na cabeça de Paulo. Então ele diz em versículo 9: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Cristo mudou tudo, mudou seu conceito todo a respeito da lei. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Na estrada, então, ele viu que os seus credenciais o levaram a ser o inimigo de Deus. A sua confiança na lei e na sua capacidade de cumprir a lei, de obedecer à lei, tinha levado ele a perseguir a Cristo. E mais, ele chega a dizer: eu considero tudo isso imundícia, que é o conceito ele está fechando aqui. Por quê? Porque ele tinha chamado esses judaizantes de cães. E esses cães se alimentavam de quê? De imundícia. Cuidado com esses cães, eles se alimentam dessas coisas que não são puras, não são santas. Parece santidade, mas não é. Essa justiça própria parece algo de valor, mas não é. Se você procura alguma coisa para se escorar, para você se garantir, para você poder dizer: eu sou isso, eu cheguei aqui, eu realizei isto, ou eu tenho uma vida que merece Deus, né? Merece ou agrada a Deus, então você está se pegando a algo que não tem valor. Ele faz esse jogo entre os cães e a imundícia. Os cães que se alimentam, esses párias que se alimentam de imundícia. Ele diz: eu considero isto imundícia. Por quê? Porque a verdadeira justiça cristã reside em Jesus Cristo. Não há nada que você pode fazer, que você poderá fazer para merecer Cristo. Por mais que você se esforce, você não pode merecer Cristo. Você pode confirmar a sua eleição, mas você não pode merecer. Você não pode olhar no espelho e dizer: olha, até que eu estou indo bem. Consegui vencer essa etapa. Eu completei o meu seminário teológico de base. E há pessoas que, buscando algum tipo de segurança em Deus, começam a contabilizar o que conseguiram estudar, conseguiram fazer. Olha, eu oro. Às vezes eu acho engraçado, né, pessoas, quando eu falo com pessoas sobre oração, e recentemente eu tenho estado com alguns que também, né, têm essa disciplina essencial de orar. Aí diz assim: eu acordo às 5 da manhã para orar. E alguém vira e diz:
eu acordo às 4h30. E todo mundo, 4h30, você de repente ora mais. Aí eu leio um capítulo por dia. Eu leio 4. Como se você tivesse, digamos, num grau um pouquinho acima. Não, porque eu já li as Institutas de Calvino. Uau, você já leu as Institutas de Calvino? Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, e aí a gente começa a se comparar uns com os outros, a gente começa a conferir a minha ficha com a sua ficha. Para quê? Para a gente poder olhar no espelho e dizer, olha, eu estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus. Frequentemente chegamos à igreja nos arrastando. A gente entra meio de fininho e a gente se ajoelha e diz, Pai, eu não mereço, eu sou miserável, sou pecador. E eu não sei quantos se arrastaram até a igreja hoje, ou quantos estão aqui com este espírito de entender que ninguém aqui merece estar. Ninguém presta. Quando se trata do reino de Deus, todos nós somos imprestáveis, que Deus graciosamente recebe. Diga para o seu vizinho agora, com todo respeito, meu irmão, você não presta. Pode dizer, você não presta. Não presto. Eu sou um pecador salvo pela graça de Deus somente. Nós somos vasos de barro, nós somos feitos de pó, viemos do pó, nosso corpo voltará ao pó. E se alguma coisa há de valor em nós, isto é dom de Deus, não é fruto de uma carreira cristã, não é fruto de um estudo, não é fruto de um esforço. Todo o meu esforço, e aqui Paulo é muito claro, não me justifica. Por mais que eu faça esforço, eu não posso me justificar em Deus. Eu não posso protestar a minha nobreza. Eu não posso defender a minha dignidade espiritual. Eu sou um pecador, eu sou feito de pó. Não há um aqui que possa dizer que seja um vaso que não seja só de pó. Não existem vasos de prata no reino de Deus. Não existem vasos de ouro no reino de Deus. Não existe vasos de qualquer outro material nobre. Nós viemos do pó, somos do pó. Nós somos vasos de barro. E a única justiça que nós temos é uma justiça que Deus nos concede. É o que Cristo fez. Cristo é que fez a diferença. O que Cristo fez? Nós acabamos de celebrar a Páscoa. Passamos a quaresma, os 40 dias, 6 semanas, 6 domingos, falando sobre a obra da cruz. Falando sobre o preço que Ele pagou, dele ter tomado sobre si toda a pena que nos cabia, dele ter cancelado todas as nossas dívidas com Deus, dele ter bebido até a última gota do cálice do furor da ira de Deus, e então não há mais ira, não sobrou ira de Deus contra nós. Deus não tem mais ira contra nós, porque nós nos achamos em Cristo Jesus. Ele tomou do cálice, bebeu do cálice, foi sacrificado, foi abatido como um animal na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus seja salvo, seja justificado. Nós somos justificados pelo que Ele fez. Romanos 8, abra Romanos 8, versículo 31. Diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Tudo que eu faço é falho. Todos os meus melhores esforços são imperfeitos. Todo o meu serviço é ainda mesclado e tingido por um residual de pecado que há em mim. Eu sou perdoado, mas eu sou perdoado não porque eu consegui me justificar pelos meus esforços. Eu sou justificado pelo fato de que Cristo morreu por mim, não pelos meus atos. Eu não posso, em algum momento, protestar a minha inocência, nem tampouco a minha nobreza, nem tampouco a minha santidade. Se eu sou separado para Deus, se eu sou entregue a Deus, se eu vivo uma vida para Deus, isso acontece puramente pela graça de Deus, e não há como eu poder me santificar através de bons atos. Eu tive um debate recentemente muito interessante com um homem assim, tido piedoso, um médico e advogado famoso no Brasil. Estive num casamento, filho de um amigo, e esse homem era diretor de uma das Santa Casas num grande centro urbano do Brasil. E ele estava falando: o que você está fazendo para chegar no céu? Porque eu estou cuidando da Santa Casa. E ele falou dos seus atos de caridade. Ele disse: o que você está fazendo? Ele disse: o importante não é o que eu estou fazendo, é o que já foi feito. Ele disse: não, mas se Jesus estivesse hoje, vivo hoje, ele estaria gastando o resto da sua vida fazendo boas obras. Ele disse: certamente, mas não é. Eu disse: o que Cristo veio fazer, ele fez em um dia, na cruz do Calvário. Aí ele deu umas saídas, porque é difícil discutir com alguém que está tentando chegar ao céu pelos seus próprios esforços. Mas ele estava tentando me mostrar que certamente Deus teria consideração com ele pelos seus muitos esforços de ajudar pessoas. Ele começou a enumerar as pessoas, as mães grávidas, carentes, que ele ajudava e tal. Mas isso sim é uma expressão de amor de Deus, certamente. Mas isso não vai lhe garantir um lugar no céu. E ele: meu Deus, imagina, claro que vai. Claro que vai. Eu estou fazendo a obra dele. Ele disse: não. Não está fazendo a obra dele? Não, você está fazendo a sua obra. Você está tentando se garantir. E ninguém se garante no reino de Deus. Ninguém se garante perante o trono da graça. Ninguém aqui vai conseguir se garantir no juízo final. Então estou perdido. Sim, sem Cristo você está perdido. Diga para o seu vizinho: sem Cristo você está perdido. Sem Cristo você está perdido. Não há nada que você possa fazer para garantir. Aí você fica assim: meu Deus, então como é que vai ser? Porque eu estou tentando fazer o bem, eu dou esmola, eu ajudo, eu tal, visito o orfanato e tal. Nada disto vai lhe ajudar a chegar no céu. É o que os judaizantes estavam tentando ensinar. Se não, você tem que ser circuncidado, você tem que obedecer o sábado, há coisas que você pode ou não pode, porque se não fizer, então você não está agradando a Deus, e aí você vai perder o céu. Absolutamente. Paulo disse: isso tudo é imundícia, isso é tudo esterco. E se alguém tentou se garantir, fui eu. É o que Paulo está dizendo. Se alguém pudesse se garantir, esse alguém sou eu. Circuncidado no 8º dia, filho da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, quanto à lei, irrepreensível. Se alguém tem como se garantir, Paulo podia se garantir. E ele disse: mas eu descobri que tudo isso não é nada.
Não presta, não ajuda nada, não ajuda em absolutamente nada. Então, tudo que eu faço é falho e tem um quê de pecado. Não existe bondade absoluta em ninguém, não existe intenção pura em ninguém. Por mais que tentemos fazer o bem, sempre este bem vem misturado com egoísmo, com orgulho. Meu Deus, e Deus odeia o orgulho. Aquela segurança de, sabe? E isso é complicado. Cristo nos justifica. Paulo seguiu em versículo 10 dizendo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Entende? Paulo mesmo reconhece que há um mistério aqui. Porque ele diz, de alguma forma, ele não é uma coisa que ele consegue definir, mas ele diz, minha esperança está em Cristo somente. Através dos sofrimentos, através da obediência, eu participarei da ressurreição. Então, a pergunta é, então o que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu vivo minha vida? Não é tanto uma pergunta técnica quanto uma pergunta filosófica. O que eu faço? Com que... Deixa eu tentar. Como é que eu procedo? Se eu não posso me justificar, se eu não posso achar segurança naquilo que eu faço ou deixo de fazer, então o que eu faço? Como é que eu trabalho essa coisa de depender da graça de Deus? E aí Paulo responde em versículo 12. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo, olha só como ele repete isso, ele disse, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo disse, olha, eu não cheguei lá, eu estou no caminho. A vida cristã é uma peregrinação, é um processo. E o próprio grande apóstolo Paulo repetiu 2 vezes, quase que no mesmo parágrafo, ele repetiu 2 vezes, eu não cheguei lá, nenhum de nós chegou lá, nós estamos a caminho, mas eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. A vida cristã, ela se constitui pelo que Cristo fez. Ela é estabelecida e construída, fundamentada naquilo que Cristo fez na cruz, não no que eu fiz. O que cabe a mim, uma vez que eu fui alcançado pela esperança que tenho em Cristo e pela sua obra completa na cruz, eu tenho que viver a minha vida olhando para o alvo, nunca olhando para trás, nunca contemplando os meus feitos, nunca descansando nas minhas realizações, nunca me estribando naquilo que eu já consegui vencer, nunca cruzando os braços, descansando e dizendo, cheguei.
nunca chegaremos até chegar ao fim. Esta jornada é uma jornada sempre em movimento. A vida cristã não pode parar. Ela se processa por uma caminhada contínua em busca de um alvo. Eu olho para o alvo, eu estou movido pelo alvo, que é o quê? Não de ser alguém, não de me sentir seguro, mas o alvo de chegar à presença de Cristo. Cada dia eu tenho que me esvaziar do que já fiz de bom. Cada vez que eu me ajoelho como um pecador, como se fosse o primeiro dia. Cada vez que eu entro nesse lugar, eu entro como alguém que precisa ser salvo por Cristo. Cada dia que começa, eu conto com as misericórdias de Deus, que se renovam a cada dia. Que se renovam a cada dia. Aquele corinho, grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim, se renovam cada dia, porque cada dia é uma nova jornada. A graça que nos sustentou ontem precisa ser renovada hoje. Porque ainda continuamos sendo, por natureza, a mesma pessoa. Mas somos novas criaturas em Cristo Jesus. Em Cristo, Ele vai nos mudando, dia a dia, de glória em glória. Mas se eu parar, se eu começar a olhar no espelho e pensar, olha, hoje eu estou muito bem, Vigie quem pensa que está de pé. Tenha cuidado quem pensa que está de pé. Cuidado com quem se... Eu estava sentado, muitos anos atrás, com um líder cristão, e ele olhou para mim, e ele falou isso com toda a sinceridade, disse, eu sou uma pessoa tão espiritual, que eu não sei como eu consigo ser carnal de vez em quando. E eu olhei para ele e disse, olha, eu sou um cara tão carnal, que eu não sei como é que eu consigo ser espiritual de vez em quando. Eu sei do que eu sou capaz. Meus irmãos, se Deus não nos sustentar, estamos perdidos. Se Deus não nos renovar a cada dia, estamos perdidos. Se Deus não nos salvar e salvaguardar, quando eu chegar no céu, eu não poderei dizer, está aqui minha ficha, pronto, estou pronto para entrar. Quando eu chegar no céu, a única coisa que me garante é o que Cristo fez por mim na cruz. Eu não posso me garantir. Não há títulos no céu. Não haverá sala VIP. Não haverá business class. A caminho do céu. Não haverá fila expressa dos que fizeram grandes coisas. Todos estarão na fila dos pecadores salvos pela graça somente. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado quando pessoas começam a tentar acrescentar às nossas vidas alguns regulamentos, algumas coisas a título de nós sermos mais santos. Eu, há muitos anos atrás, cortei televisão, eu não assisto televisão, mas eu não faço isso para ser mais santo, eu faço isso para pensar de uma maneira mais clara sobre as coisas. Eu faço isso para estressar menos. Jornal Nacional, para mim, é o oposto de Rivotril. É assim, é um estressante, o barulho daquilo, o som daquilo, a
a imbecilidade do mundo. Às vezes, para mim, um dos horários mais estressantes da minha vida é esperar por um médico, esperar na sala de espera de médico. Sabe por quê? Todos eles têm um televisor. Aí eu tenho que assistir Fátima Bernardes. Com todo respeito, ou se for cedo de manhã, qual é aquela que tem o papagaio de pelúcia, sei lá. Ou vale a pena ver de novo? Não valeu nem a primeira vez, vai ver de novo, meu Deus do céu. Mas eu faço isto para eu poder pensar melhor. Eu não sou mais santo por causa disto. Eu faço simplesmente porque porque minha cabeça não é uma lata de lixo. E eu não vou encher minha cabeça de lixo. Se eu leio, não é para ser mais santo que os demais, mas é porque eu preciso aprender mais. Mas hoje, o meu status perante Deus é igual à pessoa que acabou de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Não existe graduação. É uma jornada. Mas se o dia que eu falecer, depois de uma vida servindo a Deus, e no mesmo dia falecer uma pessoa que acabou de dobrar o seu joelho e confessar Jesus Cristo como Senhor, nós entramos e seremos salvos pelo mérito somente de Jesus Cristo e não pelo nosso. Eu não poderei dizer, está aqui minha vida, abra o portão. Eu entro porque Cristo me salvou. Então Paulo diz, olha, eu considero essas coisas como lixo, como imundícia, como esterco, palavra pesada. Para quê? Porque só assim nós alcançamos Cristo. É só pela misericórdia dele. Cada vez que eu me ajoelho para orar, é como se fosse a primeira vez. Cada vez que eu entro aqui, é como se fosse pela primeira vez. Cada dia que eu começo essa jornada com Cristo, é como se fosse o primeiro passo, de novo. Você não pode dizer, porque eu já liderei esse grupo, porque eu já ensinei isso, porque já tenho diploma de não sei mais o quê, porque eu... Não, nada disso. Nada disso realmente pesa no que diz respeito ao seu status perante Deus. O seu status perante Deus é igual ao do mais vil pecador que acabou de dobrar seu joelho e entregar a sua vida. Você é um pecador salvo pela graça somente. É isso que Paulo estava dizendo. Legalismo é você se escorar em qualquer coisa que te faça se sentir especial perante Deus. Qualquer coisa. Até a sua igreja. Nós somos da catedral. Porque a nossa igreja é assim e é assado. Então, nós somos da nova vida. Tá. Então isso quer dizer que somos... Não. Isso não quer dizer que nós sejamos especiais. Porque eu já tenho 30 anos de carreira cristã. Servia Cristo minha vida inteira. E todo mundo, A gente se pega em qualquer coisinha, qualquer coisa. Eu fui convidado para ser um dos 105 representantes da Igreja Evangélica no Brasil, na última conferência de Lausanne, na África do Sul, cidade do Cabo. E eu recebi um diploma. E eu pensei, olha, esse diploma e R$3 compra um cafezinho.
Mas também sem o diploma, R$3 ainda compra um cafezinho. R$3 compra um cafezinho, eu não sei quanto é que custa o cafezinho. Né? Eu tenho meu cartãozinho de Nespresso, então eu não pago. Então eu vou lá e... Mas eu emoldurei o diploma, botei na minha parede, porque foi uma experiência maravilhosa. Né? Mas não consta do meu currículo, que eu não falo muito disso. Agora, às vezes eu olho aquele diploma e eu penso, Senhor, o que isso acha? O que tu achas desse diploma? E às vezes eu cito assim, como se, assim como um pai olha para o seu filho, né? Agora com os netos, a gente se diverte tanto com os netos. Nossa, são ótimos, né? Então, e a gente vê, eles fazem gracinhas, e às vezes eles se enchem de uma certa importância e tal, e ganham uma camisa nova, e eu digo, olha, que camisa bonita, e ele fica todo prosa, né? E tal. E com um avô, né, eu digo, é uma gracinha, né? Ele né? Mas isso não muda nada em relação ao meu coração quanto a ele. Se ele está de camisa nova ou não, se ele é família. A gente ama a família. Nós somos a família de Deus e Deus nos ama, Deus nos quer bem. Ele nos quer bem. Ele nos quer tanto que Ele deu seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Quando eu olho para Deus e digo, Pai, meu Pai que está no céu, socorro, Pai, perdão, Pai, ajuda-me, Pai. Paulo disse, uma coisa eu faço. Eu não fico olhando para trás, eu não fico registrando os meus feitos, eu não faço assim um registro do que eu consegui ou não consegui fazer. Essas coisas não têm importância. Os títulos não têm importância. Os anos corridos não têm importância. As batalhas vencidas não têm importância. O importante é hoje, começar hoje e dizer, Pai, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as minhas dívidas e não me deixe cair. Todo dia eu sigo esta oração, todo dia eu reflito sobre essas palavras. Eu digo, Pai, eu preciso de Ti hoje, como se fosse o primeiro dia. Como se fosse o primeiro dia. Vamos orar como se fosse a primeira vez. Vamos curvar as nossas cabeças. Como se fosse a primeira vez. Pai, tudo que eu faço é falho. Os meus melhores esforços são pífios. As minhas realizações, credenciais, não são nada comparado à obra de Cristo, o meu Senhor na cruz. O que pode se comparar a tão grande amor, a uma graça tão severa, a uma obra tão sublime e tão cruel, de ter tomado sobre si
todos os nossos pecados, pagando o preço, cumprindo em si mesmo a pena que cabia a nós. Nossos feitos, nossas realizações são nada em comparação. Mas é isto que nos justifica. O que Cristo fez, o que o Cordeiro fez. Foi por Ele que a paz foi feita entre o Criador e a criatura. O pecado, a rebelião, a ira, as trevas, a morte e o mundo foram derrotados. Então nos escondemos em Ti. Nos escondemos em Ti. Tu és quem nos justifica. Tu justificas a nossa existência. Tu justificas a nossa permanência. Tu justificas a nossa esperança. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Repetir isto, Senhor, não é cansativo e é uma segurança para nós todos.